Análise comparativa Sense React Sport versus Caloi Explorer Sport. Qual das duas bikes de entrada vale mais a pena? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Dois lançamentos que levam o nome Sport, como diz aí a bikes de entrada, são, claro, a Sense React Sport e a Caloi Explorer Sport também. E no vídeo de hoje a gente vai tentar entender o que cada bike oferece e qual das duas que realmente vale mais a pena, inclusive pela sua precificação está muito semelhante. Então vamos lá fazer aquela análise bem completa e entender ponto a ponto. Primeiro de tudo, na Sense a gente vai então entender que a gente tem um quadro alumínio 6061/6069 hidroformado já com tratamento térmico. Esse hidroformado significa que ele tem, no momento da solda, a utilização de água, de líquido, então, para conseguir formas mais harmoniosas e conseguir trabalhar um pouco mais distinto com o nosso alumínio neste caso. Esse quadro aqui é um quadro que vai ter um boost curioso, um boost de 141 mm standard. Um pouquinho diferente do padrão, mas é um quadro boost. Também tem o sistema Tupperhead, então a gente já vai contar aí com bastante tecnologia para uma bike de entrada. E muito semelhante do outro lado, a gente vai ter na Caloi também o alumínio 6061/669, com a utilização do Tupperhead e também com a utilização de tubos hidroformados e, claro, aqui a gente vai contar com cabeamento interno. A Caloi não conta com boost nesse modelo, tá? Os quadros boost vão vir somente acima desta bike. Então, ponto para a Sense nesse caso, porque vai contar, mesmo sendo um boost diferente, 141 mm, é quadro boost, então a gente vai ter essa vantagem. Quando a gente fala de suspensão aqui, tem uma briga bem diferente, De um lado, a gente vai ter a suspensão própria da Sense, que é uma suspensão de 100 mm de curso, com um eixo de 9 mm, que leva o nome de Sentec. Então a gente entende que a Sense importa a suspensão e coloca o nome Sentec para utilização nesta bike. No caso da Caloi, a gente também vai ter a mesma utilização do recurso, uma suspensão também de 100 mm de curso, que também leva o nome Caloi, Então é uma suspensão que, por vias de fato, é muito similar nas duas bicicletas, não tendo grandes diferenças. O que a gente pode entender aqui é que, por serem bikes de entradas, elas carecem de uma suspensão mais efetiva e é um ponto que deixa um pouquinho a desejar, principalmente nessa faixa de valor, e não só na Sense nem só na Caloi, a gente entende isso como um todo do mercado. E é um item que você pode sim fazer um upgrade, pode sim fazer uma troca, deixando a bike mais efetiva. É importante se atentar ao tipo de movimento de direção, e ao tamanho do eixo, dois pontos importantes. De mais a mais, se você não quiser fazer essa troca de suspensão, você consegue começar no ciclismo utilizando uma suspensão mais simples, sem nenhum problema. Lembrando sempre que elas vão ter o recurso de travamento, que você pode deixar a suspensão mais rígida. No caso da Sense, a trava é remota, então é uma trava que fica lá no guidão. No caso da Caloi, a gente tem uma trava que fica no ombro, ou a trava no crawl. Nesse caso, ponto para a Sense mais uma vez devido à sua suspensão ser levemente mais efetiva pelo seu funcionamento com a trava remota. Claro que não é um ponto decisivo, mas faz alguma diferença aí na questão da segurança, principalmente. Quando a gente fala então do grupo, aqui a gente vai ver uma mescla. No caso da Sense React Sport, a gente vê passador, câmbio dianteiro com altos, câmbio traseiro acelera de 8 velocidades. E o pé de vela, é um pé de vela que é não seriado, que vai contar com 36 e 22 dentes, enquanto o meu cassete traseiro trabalha com 11 e 40 dentes. Lembrando então, galera, essa é uma utilização que a Sense hoje ainda consegue dar para sua bike devido a ter essas peças no mercado. No futuro essas peças vão ser substituídas, Tanto altos quanto a Acera já não vão mais existir, sendo necessariamente substituídas pelo ESSA, que é o novo grupo da Shimano. Mas esse efeito a gente também vai ver lá na Caloi, que também faz um grupo mesclado, um grupo misto, que vai então, a Caloi vai estar utilizando altos na parte do câmbio dianteiro, a Acera na parte do câmbio traseiro, também vai contar com pé de vela 36 e 22 dentes, e também vai contar com um HG400 no cassete, significa que ele é 11 e 40 dentes. Percebam então aqui que a gente tem uma distribuição de marchas muito similar entre as duas bicicletas, contam aí com uma velocidade reduzida mais baixa, e com uma velocidade final sempre que necessário mais alta, que é interessante para quem ainda quer utilizar, principalmente duas coroas na dianteira. Muita gente já migrou para uma coroa só, efeito que a gente vai ver inclusive nas bikes acima, 1x9, 1x10, 1x11, que é um padrão do mercado. Aqui a gente ainda tem então essa briga nessa utilização de duas coroas na dianteira para tornar as marchas mais amplas. Isso é uma questão de escolha. Para uso urbano, para uso em trilhas leves, faz muito sentido porque você vai ter uma gama de trocas um pouco maior. Se você já visa um pouquinho mais o mundo competitivo ou até mesmo um pouquinho mais de performance, dito eu que duas velocidades na frente já não é tão utilizado. Lembrando que eu estou falando de uma bike de entrada, galera? Uma bike que tá para quem está começando no pedal e quer uma opção mais em conta.
Para a parte de freios, a gente também tem uma diferença aqui nesse caso, que é da Sense, que utiliza freios próprios deles, né? Freios Syntec a disco hidráulicos, enquanto a Caloi utiliza freios Logan, que é a utilização escolhida, né, para essa bike. Nesse caso, é difícil mais uma vez dizer exatamente o que é melhor, o que é pior, porque aqui a gente tem similaridade entre os dois modelos de freios, porém o Logan é uma marca que é revendida, então a Caloi não importa esse freio colocando nome, né, e sim bota uma marca externa, uma marca de fora que foi utilizada pela Odd, foi utilizada por outras marcas também. Enquanto a Sense, quebrando a sua tradição, traz freios paralelos, coisa que eu nunca tinha visto. Até o momento a Sense para mim sempre foi uma marca que sempre utilizou freios Shimano, né? Tirando em conta a Sense One, que utilizava freios Render, e aqui a gente vai ver essa utilização de freios próprios da Syntec, com rotores então de 160 mm. Do outro lado eu vou ter ponto para a Caloi, que vai oferecer então um rotor de 160 e outro rotor de 180 mm. Para quem não sabe, né, rotor de 180 mm na dianteira oferece maior poder de parada. Isso é bem importante, levando em consideração que o freio traseiro ele funciona como uma modulação, né, mas ele não é efetivo para parada, e sim o freio dianteiro. Escolha assertiva da Caloi em ter um rotor maior na dianteira, né? Gerando maior dissipação, gerando maior poder de parada e mais controle para a bicicleta também. Cubos na nossa Sense são o QC300 e QC400 respectivamente, né? Dianteiro e traseiro, com aros que já são próprios para tubeless. Isso é bem interessante, afinal de contas é uma bike de entrada que vai ter esse recurso. Pequeno detalhe, o fato de os pneus não ser Pro Tubeless, então são pneus Michelin X-Line, né, os modelos de entrada, que é 29 por 2.35 de arame. Muito importante, você está pensando em fazer o tubeless, é importante trocar esses pneus para poder chegar com essa tecnologia completa nesta bike. Se você não sabe o que é tubeless, eu recomendo que você dê uma olhadinha nos vídeos aqui da escola, que a gente já tem vídeo sobre esse assunto, que é um recurso que eu considero muito importante para muito ciclista, porque se traduz em segurança. Então, dá uma olhadinha nesse card aqui, ou pesquisa, né, Escola para Ciclistas, mais um tema que com certeza você vai achar um vídeo nosso sobre o assunto. E se você não achar, escreve aqui nos comentários que a gente pode produzir esse vídeo sobre um assunto que você queira, né? E a gente vai, com certeza, ler os comentários e tentar responder todos vocês. Seguindo o nosso vídeo aqui, então, do outro lado, né, eu vou ter a Caloi, então, utilizando aros parede dupla com cubos TX505, que é o famoso cubo da linha Turner, né? Que é aquela família que a gente já conhece mais de entrada. Notem, né, que a Sense, nesse caso, por usar essa medida de 141 mm standard, né, que é um pouco maior que o convencional, se utiliza já de linhas do Kills, né? QC, QC300, QC400. Enquanto a Caloi ainda utiliza TX, né? Que é a linha do Turley, um pouco mais de entrada. Aqui, no caso da Caloi, não é informado se esse aro é Pro Tubeless, possivelmente não seja, tá? Que é um ponto que deixa um pouquinho a desejar, levando vantagem a Sense nesse caso. Pneus aqui, no caso, são Vittoria Barzo, né? De 29 por 2.25, porém também são pneus de arame, então não são pneus de Kevlar. E aí, claro, né? Mais uma vez, é um up que você pode fazer, você pode substituir os pneus até mesmo antes de sair da loja. Isso é coisa que muitas lojas fazem. E falando em loja, né, tem uma loja parceira aqui do canal, que é a Bennett Bike Shop, que trabalha, né, com Caloi, Sense, Odd, e vocês comprando a bike lá, vocês podem fazer essas modificações. Não quero esse pneu, quero trocar esse pneu por outro. Eles ficam com o pneu antigo, colocam um pneu novo, e ainda te dão um desconto na hora de realizar essa troca. E claro, né, atendimento super especial para quem é seguidor aqui da escola. Então, entre em contato com o pessoal da Bennett, fala que assistiu o vídeo, fala que conhece o nosso material, que com certeza o atendimento vai ser bem especial. Indo para os finalmente do nosso vídeo de hoje, né, galera, a gente consegue perceber aí, principalmente para quem está começando, que existe muita similaridade nessas duas bicicletas. Grupos muito similares, freios também muito similares, suspensão bastante igual e pequenas diferenças no valor. Afinal de contas, a Sense React Sport, R$ 3.190, enquanto a Caloi Explorer Sport, R$ 3.290. Isso se compara aí a uma equiparação do mercado, né? A gente vai ter concorrências diretas que vão estar trabalhando com a mesma precificação basicamente, R$100 de diferença. Só que no caso da Caloi a gente ainda tem uma pequena vantagem, ao meu ver, é o fato de ela contar com seguro contra roubo e furto, que era um item que não contava no passado, então a Sense não tem esse recurso, né? A Caloi entrou com isso agora em novembro de 2024 e está seguindo com essa linha de pensamento de ofertar esse seguro, que é um extra, né? É interessante para quem mora em grandes centros, para quem tem problemas com segurança, principalmente. Então, se for botar na ponta da caneta, o seguro meio que compensa, né, esses R$100 de diferença que a gente tem aí de uma bike para outra. Em matéria de bicicleta, a gente tem uma similaridade muito grande. Um pequeno ponto que eu acho que dá uma vantagem para a Caloi é o fato de ela ter mais tamanhos. Lembrando sempre que a Caloi é a única nacional que vai contar com 5 tamanhos, né? E não 4 como é o padrão. Então ela tem o Extra P, P, M, G e GG.
enquanto a Sense, P, M, G e GG. Então a gente tem essa pequena diferença que vai atender aí um pouquinho melhor estaturas menores, né? Principalmente pessoas que têm menos estatura, então, e consegue ficar mais confortável na bicicleta. De mais a mais, as duas bicicletas são realmente muito similares e se diferem muito pouco se a gente botar realmente na ponta da caneta. Qualquer uma das duas escolhas você vai estar muito bem servido, afinal de contas o padrão de qualidade do mercado nacional cresceu bastante. Claro que existe toda uma questão de precificação, mas daí já é assunto para outro vídeo, né? A gente inclusive falou aí recentemente desse assunto, onde eu produzi um vídeo que está indo muito bem, que fala um pouquinho sobre o mercado, a alta do dólar e tudo mais. Então, se você não assistiu esse vídeo, tá perdendo tempo. Esse vídeo é muito bacana e eu acredito que tanto esse vídeo que eu fiz agora, quanto esse outro que eu estou recomendando para vocês assistirem, vale o teu like e vale também a tua inscrição. Afinal de contas, né, a gente está aí produzindo conteúdo com bastante frequência, com bastante qualidade para vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando sempre, temos a nossa rifa que está chegando na fase final, a rifa da Gravelocity, que é a minha Gravel modificada por apenas 29 centavos. Vai ficar aqui também a descrição para vocês, o link para você poder participar. Esse sorteio em breve está rolando. Então, corre para aproveitar, né? Um pouco você está levando uma bike aí por apenas 29 centavos para casa. Pessoal, quero agradecer a todos vocês por ter chegado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, já faz o comentário. Siga a gente também nas nossas redes sociais, perfil do CAS, perfil da escola. Te mostro um pouquinho do nosso dia a dia e tudo mais. E espero de verdade que você tenha gostado desse conteúdo. O vídeo de hoje era isso. Valeu e até uma próxima.